Olá, pessoal. Eu vou fazer então aqui a introdução ao curso das epopeias da Antiguidade. As epopeias que são, como vocês imaginam, as duas de Homero e a de Virgílio. As duas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e a de Virgílio, que é a Eneida. São as três grandes poesias da Antiguidade, a gente pode assim o dizer, sem qualquer receio. Os três grandes poemas épicos que a Antiguidade nos legou, a Antiguidade clássica, greco-latina, e que tiveram uma relevância excepcional, extraordinária, em toda a evolução da literatura ocidental e, por que não dizer, mundial, uma vez que a literatura ocidental, a literatura europeia, acabou, de uma forma ou de outra, se mundializando, se globalizando, desde a época do Renascimento até os nossos dias. E, precisamente por isso e pela excelência desses textos, eles se tornaram canônicos, se tornaram emblemáticos da literatura, né? Figuras como Aquiles, como Heitor, como Ulisses, como Enéas, se tornaram conhecidas de todos, inspiraram a uma quantidade verdadeiramente assombrosa de textos em prosa, em poesia, nos mais diferentes idiomas, e não apenas no grego antigo e no latim. Eu vou apresentar cada uma dessas epopeias da seguinte maneira. Eu vou, para cada uma delas, traçar uma série de considerações gerais iniciais, depois fazer uma análise dos livros, dos textos, pontuando aquilo que é mais significativo, de uma forma um pouco mais detalhada na Odisseia e na Eneida, um pouco menos detalhada na Ilíada. Eu chamo a atenção de vocês já para o seguinte: esses textos que eu vou usar aqui são o de traduções que eu considero traduções mais interessantes nos nossos dias para a língua portuguesa. Em relação à Ilíada e à Odisseia, eu vou me valer das traduções do helenista português Frederico Lourenço, ditadas em nosso país pela Companhia das Letras, em conjunto com a Penguin. Essas edições são muito interessantes pelas introduções na edição da Companhia das Letras que apresentam para ambas as obras. E o texto é muito interessante também, o texto é muito bom, é um texto em versos livres, pode-se ler como se fosse um romance ou como uma peça de teatro, muito claros, o português é bom, elegante, e o vernáculo ali usado, ali manejado pelo Frederico Lourenço na sua tradução, em ambos os casos, tanto para a Ilíada como para a Odisseia, é bastante compreensível, o que nos ajuda muito. Nós acabamos, assim, escapando um pouco dessas traduções altissonantes, eloquentes, que procuram verter para a língua portuguesa de acordo com a mesma cadência, de acordo com o mesmo ritmo poético, o que causa dificuldades. É claro que há a necessidade de que vocês se preparem em relação a muitos termos, a muitos aspectos ali da mitologia, inclusive grega e também romana, mas isso tudo será devidamente abordado no curso e eu vou chamar a atenção para as edições que, eventualmente, se eventualmente for isso o caso, que mais trazem notas de rodapé explicativas. Isso poderá ajudar também. Uma série de dicas, no fundo, é o que eu quero apresentar a vocês em relação a esses poemas. Eu falei da Ilíada e da Odisseia, de acordo com as traduções feitas pelo Frederico Lourenço. E em relação à Eneida, eu vou me valer da tradução em prosa do Tassilo Orfeu Spalding, que é muito boa também, embora haja traduções em versos interessantes, e as mesmas observações mutatis mutandis que eu acabei de fazer para a Ilíada e para a Odisseia também replicarei em relação à Eneida. Bom, eu tenho uma familiaridade razoável com esses textos, muito embora eu não tenha me formado em letras, né? Eu tenho uma origem um pouco diferente. Eu me chamo Mauro de Medeiros Quero, estou me apresentando agora, né? É importante vocês terem o meu nome, já sabem qual é, mas eu mesmo assim digo. Eu tenho uma formação diferente, a minha formação é jurídica, antes de mais nada. Eu me formei em Direito, fiz inclusive mestrado
em filosofia do direito. Sempre fui um amante da literatura, sempre gostei muito. Meu pai, sim, era um professor de literatura e eu sempre fui criado, por assim dizer, em torno de livros, né? Muitos livros, né? Nasci quase praticamente numa biblioteca, de forma que eu ganhei familiaridade com a literatura inicialmente brasileira e portuguesa, mas depois com a literatura universal, graças, sobretudo, à presença e à influência do meu pai. Sempre gostei muito disso, sempre me interessei muito e acabei lendo, me aprofundando não só nos próprios textos, mas também nas introduções desses textos, nos comentários desses textos, em obras, seja de história, seja de crítica literária ou história da literatura, que de algum modo me permitiram aprofundar-me na compreensão desses textos. E é por isso que eu me abalancei, tanto quanto corajosamente, a tratar de um assunto que não é um assunto peculiar à minha formação acadêmica, vamos dizer assim, formal, né? Aquela formação, no meu caso, é a formação jurídica, em direito. Eu me formei em direito, trabalhei com direito muitos anos na minha vida como procurador do Estado e como advogado, ainda continuo trabalhando e dando aulas, né, de direito civil. A minha formação acadêmica e profissional está voltada mais para essa área. No entanto, o meu amor à literatura é tão grande que, como eu disse, eu aceitei esse desafio. É um ato de coragem, mas eu acredito que é útil de alguma maneira. Pode ser útil de alguma maneira a todos vocês. Porque esses comentários são mais detalhados que eu pude empreender, mas sem substituir, evidentemente, a própria obra, o próprio texto. É sempre indispensável que isso sirva como acicate. Aliás, eu ficaria extremamente grato em saber que vocês, precisamente por conta desse curso, se sentiram estimulados, verdadeiramente estimulados a essa façanha que será certamente, e não tenham dúvida disso, muito proveitosa, de lerem, né, lerem integralmente essas obras maravilhosas que a antiguidade clássica nos legou. A Ilíada e a Odisseia de Homero e a Eneida de Virgílio. São muito diferentes as obras de Homero e de Virgílio, embora Virgílio tenha se inspirado bastante em Homero, não há dúvida. O próprio herói principal da Eneida, Enéas, ele aparece como personagem da Ilíada. Né? Vocês vejam que há um vínculo profundo unindo Virgílio a Homero, que é o mesmo vínculo que uniu a civilização romana à civilização grega na antiguidade. Os romanos, né, dizia Horácio, conquistaram a Grécia, mas acabaram sendo conquistados pela sua própria presa. Né? Horácio disse de uma forma inversa: a Grécia conquistada conquistou o seu feroz conquistador. Né? Houve duas conquistas aí em sentido contrário. A conquista militar pelos romanos e a conquista espiritual, filosófica, literária, cultural, enfim, pelos gregos. E assim se criou, por assim dizer, nessa simbiose, uma verdadeira civilização distinta, né? E que acabou se tornando a civilização europeia e, posteriormente, a própria civilização mundial, de uma certa forma, a civilização greco-latina. Esses são textos magnos que essa civilização greco-latina nos deu. E como todos os clássicos, né, eu quero, com isso, encerrar essa apresentação, essa introdução, eu chamo a atenção para a sua perpetuidade, né, para a sua atualidade, portanto. Esses textos não foram apenas extremamente significativos para a formação dos jovens, da juventude, do ponto de vista pedagógico, inicialmente grega, para o caso da Ilíada e da Odisseia, e latina, romana, para o caso da Eneida. De maneira nenhuma. Esses textos continuam sendo atuais. Eles são interessantes, são relevantes, não só por aquilo que eles historicamente significaram para o povo grego e para o povo romano, para os povos conquistados por Roma, em última análise, como também foram e continuam sendo importantes até os nossos dias, para todas as gerações subsequentes. Todas, inclusive a nossa. Nos indica muita coisa. Né? Eles têm uma relevância, vamos dizer assim, moral, filosófica e estética que ainda é muito forte. Uma relevância que a gente não pode ignorar. Há certas obras que a gente não pode deixar de conhecer, não pode deixar de ler. São esses clássicos, verdadeiramente clássicos, com todas aquelas características que depois a gente verá
O T.S. Eliot, grande poeta inglês, na verdade americano, nascido nos Estados Unidos, mas naturalizado britânico, Thomas Stearns Eliot, T.S. Eliot, naquele ensaio luminoso, What's a Classic? O que é um clássico? E todas aquelas características que ele aponta lá para um clássico, a universalidade, a excelência, né? O fato de o autor de um clássico já viver dentro de um contexto extremamente amadurecido do ponto de vista cultural, do ponto de vista literário especificamente, do ponto de vista moral. Tudo isso está reunido em cada uma dessas obras, né, que serão objeto desse curso. A Ilíada, a Odisseia e a Eneida. E eu espero, enfim, que esse curso realmente seja bastante proveitoso para todos vocês. Vamos lá, então. Vamos começar pelo começo, que é, certamente, falando da Ilíada de Homero.